Bom dia, turma. Vamos iniciar mais uma aula de ciências, trazendo um conteúdo da evolução dos seres vivos. Já trabalhamos algumas coisas em sala sobre essa questão do criacionismo e também a questão da evolução. É, Quando falamos em criacionismo, vem esse termo fixismo, que é onde se trata que todas as coisas foram criadas por um Deus de uma forma e elas permanecem imutáveis e fixas, não tendo alterações. Já a questão do transformismo ou transmutação das espécies, eles trazem a ideia de que as espécies sofrem alterações ao longo do tempo e que muitos pertencem a um ancestral comum, tem um ancestral comum que ao longo do tempo sofreu modificações, se tornando um ser evoluído, né? Então, essa questão da evolução se dá a isso, as modificações dos seres vivos ao longo do tempo. Já para comprovar esses termos, essa questão da evolução traz também a ideia de anatomia comparada, onde antes essa anatomia servia apenas para classificar, para dar nomes aos animais, aos seres. Após eles observando, notaram semelhança entre as espécies, observando que havia um grau evolutivo entre elas, havendo um parentesco entre algumas espécies. E se a gente pode analisar essas estruturas ósseas de homens, pássaros, muitos têm essas estruturas parecidas, mesmo com funções diferentes. Aí é onde entra a questão do homólogo e análogo. A embriologia comparada traz também a questão onde é analisada essa questão da embriologia para comprovar esse grau de parentesco, essa questão da evolução. Os cientistas, né, observando o desenvolvimento embrionário dos seres, observou que no início há uma grande semelhança entre os seres, onde há essa questão do ancestral comum, né? Um parentesco entre elas, por haver essa semelhança. Outra forma, outra comprovação, né, dessa questão da evolução são os órgãos vestigiais, que no caso são órgãos que por algum motivo se atrofiaram ou não têm a mesma função ou nenhuma função no organismo. E um deles, que ainda muitos possuem ou não, é o apêndice, que durante um período, né, da história do desenvolvimento humano, ele teve serventia, pois a alimentação dos seres se baseava em vegetais ricos em celulose. Mas com o passar do tempo, a questão da evolução, ele foi perdendo a utilidade, se tornando de uma forma que não houvesse tanta serventia e se tornou um vestígio, né? Isso mostra essa questão da evolução, até mesmo nos órgãos e no organismo. Também uma característica são os órgãos homólogos e análogos. São chamados de análogos aqueles que possuem a mesma função, mas têm origens diferentes, não sendo de um mesmo ancestral. No caso, a gente pode analisar a asa de insetos e asas de aves. Eles têm a mesma função, né? As asas possuem as mesmas funções, mas são de ancestrais diferentes, possuem origens diferentes. Aqui, a ave de uma asa, ela vem ser de origem de vertebrados. Já a asa de insetos são invertebrados, não possuem vértebras, né? Já a questão do homólogo são aqueles organismos que podem possuir ou não a mesma função, mas têm a mesma origem, vêm da mesma origem, não é isso? Então, a gente pode observar a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego. Eles são vertebrados e têm a mesma origem, mas podem ter ou não funções iguais, como a nadadeira para nadar e a asa do morcego para voar.
Então, né, algo bem explícito, mas vem essa questão do homólogo e análogo. É uma característica que define essa questão também da evolução. É, outra, outra área que a gente pode observar é a questão do estudo dos fósseis. Os fósseis, né, são estudados pelos paleontólogos, né? A paleontologia é o ramo da biologia que estuda os fósseis. Vocês podem observar ali lá no canto. Os fósseis são indícios da existência de seres vivos em épocas passadas. Através dos fósseis, há essa questão do estudo e do conhecimento, né? De estruturas de seres que viveram em períodos passados. Vamos estar iniciando agora o estudo das teorias da evolução. E como a gente viu, já vimos o fixismo, que no caso, todas as espécies vieram ao mundo de uma maneira e permanecem da mesma até hoje. A teoria de Lamarck, a lei do uso e desuso, lei da transmissão das características e a teoria de Darwin, que é a seleção natural, né? Mas a gente vai conhecer cada uma a fundo agora. Vamos lá? A gente vai começar com a teoria de Lamarck. Jean Lamarck, né? Foi o primeiro cientista a tentar explicar o mecanismo através do qual os seres vivos evoluem. Ele tinha umas ideias sobre a questão de como os seres se evoluíram, né? Como eles se modificavam. E a primeira ideia de Lamarck foi que ele acreditava que as modificações se davam a partir da frequência utilizada de certo órgão. É como o exemplo aqui. Ele acreditava que as girafas tinham pescoços curtos, mas com o passar do tempo, com a utilização dela constantemente desse pescoço, elas acabaram tendo um maior comprimento nesse pescoço, pela questão do uso. Se caso elas não usassem, ele ia ficar curto. Então, é essa questão do uso ou desuso. Se eles usarem constantemente, estariam com o pescoço maior. Caso contrário, a mesma coisa. Vamos supor que nós utilizássemos muito o nosso braço para pegar alguma coisa em lugares altos. Nosso braço ia crescer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mas caso nós não utilizássemos, ele ia encurtar pela questão da lei do uso ou desuso. Ele também trazia a ideia que todas essas características que eles adquiriam com essa questão do uso ou desuso seriam passados para as próximas gerações. Vamos supor que eu tenho um filho e eu trabalhei muito meu braço, usei muito meu braço, meu braço é enorme. E quando eu tiver um filho, meu filho vai ter essa mesma característica de ter um braço enorme, pela questão dessa questão de passagem, né? Aqui é um exemplo explicando para vocês. Aqui há milhares de anos, os ancestrais das girafas tinham pescoços curtos e tinham dificuldade de se alimentar. Com esforço contínuo, alcançaram as folhagens das árvores e os seus pescoços, né, começaram a crescer. Então, as seguintes gerações receberam essas mesmas características. E aqui tem a questão, né, um esqueminha para simplificar para vocês. No caso, a exigência ambiental, né, a necessidade de se adaptar à questão do uso, a estrutura, você utilizar mais uma estrutura, onde ela depois se desenvolveria e a característica seria transmitida aos descendentes, né, que iriam vir por diante. Caso de desuso, a mesma coisa, as estruturas que não eram usadas eram atrofiadas e também eram passadas pelos seus descendentes. É uma coisa de uma loucura, né? Uma loucura. Então, também tem a teoria de Darwin.
Charles Darwin, em sua teoria, explica por que os seres vivos possuem adaptações características que facilitam sua reprodução e sobrevivência no ambiente em que vivem. No caso, já Darwin, ele traz a ideia de que os organismos, eles surgiam de várias formas. Girafas de pescoços pequenos, grandes. E o que é que acontecia? Os mais adaptados iriam sobreviver. Caso não se adaptasse, iriam morrer. Aí diz, vamos ler aqui o que tem. Os organismos apresentam variações hereditárias, portanto, transmissíveis. Essa questão da hereditariedade. Aqui segue mais uma historinha para vocês. Diz assim: as populações ancestrais das girafas apresentavam grande variação quanto ao tamanho do pescoço. Aí, como tinha mais facilidade de obter alimentos, as girafas que tinham os pescoços maiores, as que tinham os menores acabavam morrendo. E assim, as populações atuais de girafas têm apenas indivíduos com pescoços compridos devido ao maior sucesso reprodutivo dos ancestrais com as características. Então, como é que a gente entende? Os mais adaptados irão sobreviver. Vamos supor, de novo, um exemplo. Eu tenho o meu braço grande e eu consigo pegar, mas também existe um colega, né, que tem um braço curto que não consegue pegar. Então, eu vou me adaptar porque eu vou conseguir me alimentar. E o meu amigo não vai. E ele vai acabar morrendo. E ao processo de reprodução, quando eu tiver um filho, meu filho vai ter as minhas características que irão facilitar o processo de alimentação dele e ele vai sobreviver. Então, em decorrência dessa questão da reprodução e dos que não estão adaptados ao meio morrendo, só vai ter pessoas de braços compridos, não tendo mais pessoas de braços curtos, né? A diferença entre a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin é que Lamarck, o indivíduo muda para se adaptar às alterações ambientais, enquanto para Darwin o ambiente seleciona, escolhe quem é mais adaptável. E a gente termina, certo? A atividade é só essa de cima, página 32, do 1º ao 7º. Cheiro.